Fala aí, galera, tudo beleza? Eu sou a professora Letéia Braga aqui da Sala do Saber e nós estamos gravando esse seu material para o seu Enem, para o seu vestibular, ou seja, você tem uma aula específica agora de redação para trabalhar charges e tirinhas como propostas para a sua produção de texto. Este é um material de super intensivo. É a 12ª aula deste material. Vamos lá? Vamos começar? Aqui comigo. Charges e tirinhas presentes nos vestibulares. Massa! Você vai ser testado também na sua prova de redação. Junto dela vem a parte de interpretação de texto. Você tem que interpretar um texto para daí você conseguir produzir. Joia? Se por acaso você se deparar com um quadrinho ou uma tirinha, você tem que fazer a interpretação dele. Só fazer uma leitura superficial e já começar a escrever, pode ser que você deixe passar detalhes extremamente importantes, tá bom? Então vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Dentro de uma charge, dentro de uma tirinha, vamos selecionar uma caneta amarela que eu acho que vai ficar bacana aqui. Dentro de uma charge ou dentro de uma tirinha, nós podemos ter 2 níveis de linguagem. Bom, 2 níveis de linguagem, professora Letéia? Sim. Nível número 1, uma linguagem verbal. Nível número 2, uma linguagem não verbal. Bom, se nós estamos falando de quadrinho, a linguagem não verbal é uma certeza que vai ter ali. Quem é essa linguagem? A linguagem não verbal é a linguagem do desenho, é a linguagem da figura, tá? É a linguagem pictórica, é a linguagem da imagem. Então, quando eu te falei há pouco que uma das linguagens você ia ter com certeza é essa linguagem, a linguagem não verbal. Porque se a gente está tratando de um desenho, então a parte do desenho vai ter que estar ali, obviamente, para você. A outra linguagem é a linguagem verbal, linguagem da palavra escrita. Vou colocar assim, para ficar bem simples para a gente. Linguagem da palavra escrita. Professora Letéia, me deparei com os dois níveis de linguagem. Só olhei o texto e tenho a linguagem escrita, a linguagem verbal, e tenho a linguagem não verbal. Ótimo. O que eu tenho que fazer, professora? Você precisa unir as 2 linguagens na mesma interpretação, porque com toda certeza uma vem completando a outra, uma vem complementando o raciocínio iniciado pela outra, tá? Então, de olho aqui nesse slide, vamos ler o que está escrito aqui e daí vamos dar sequência às nossas colocações. Linguagem verbal é a linguagem escrita. São as palavras, frases, textos em geral. Neste nível, tudo que estiver escrito merece muita atenção. Tudo, professora, tudo. Por quê? Porque o texto escrito vai ser pequenininho, curto, às vezes apenas uma palavra, às vezes uma onomatopeia, se nós pensarmos numa linguagem, tá? Numa figura aí, tá bom? Então, a produção de texto de quadrinhos, de tirinhas, trabalha quando com texto escrito, com pequeninos textos. Então, uma palavrinha faz a total diferença ali, tá bom? Beleza, lendo aqui comigo de novo, que eu não gosto de passar o slide sem a gente dar uma lida. E a não verbal é a linguagem dos desenhos, gráficos, mudança do tamanho, formato e cor das letras. Espera lá, professora. Mudança do tamanho, do formato e da cor das letras? Exatamente. Tá bom? Então, você tem uma letrinha menorzinha o tempo todo. Vamos pensar assim, entre aspas, uma fonte 12. De repente, no terceiro quadrinho, a letra foi lá para uma fonte 40. O que aconteceu? Aquilo ali tem um porquê de existir. Estava totalmente natural a letrinha, de repente ela veio num outro quadrinho em destaque, tá? Tem um porquê também. Ela estava toda em tamanho minúsculo, de repente ela veio inteira em caixa alta, também tem uma razão. Então, olha só, até isso faz parte
da imagem que deve ser analisada, tá bom? Até aqui tudo bem? Então continuemos. Todos os detalhes da parte gráfica são importantes e merecem uma atenção especial, pois um simples levantar de sobrancelha pode carregar toda a crítica do texto. Olha que legal, um simples levantar de sobrancelha pode carregar toda a crítica do texto. Bacana. Vamos adiante então. O que eu preciso que você preste muita atenção também? Preciso que você bote reparo no seguinte. É preciso identificar a ideia central do texto-tema. Então, eu quero que você pense, qual o conteúdo desta charge? Qual o conteúdo da charge? Tá? Quero sempre que você pense dessa maneira. Quero que você pense assim, qual a crítica? Normalmente, a resposta vai ser o tema. Preste atenção. O chargista, o cartunista, o produtor, o autor, ele não está ali fazendo simplesmente por pura e mera diversão. Tá? Ele é uma pessoa que está utilizando o seu desenho para fazer, utilizando o seu texto, o seu desenho para fazer uma crítica, 99,99% das vezes. E quase sempre este tema está dentro de um momento atual. Tema atual. Então, se você está ligado nas paradas de sucesso, há uma chance muito maior de você interpretar com mais qualidade e objetividade a sua proposta ali, tá? Outro ponto que eu quero que você bote reparo, tá? Então, quero que você perceba qual o conteúdo da charge, qual o conteúdo do texto, qual a crítica. O tema é atual? Qual é? E quero que você verifique o seguinte, momento histórico. Tá? Momento histórico. Momento no qual aquela charge está inserida. Tá bom? Beleza? Então, é preciso identificar a ideia central. Para você identificar a ideia central, é extremamente importante você pensar sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui. Os atalhos do desenho não podem ser desprezados. Se sai de um campo e vai para outro, isso não pode ser desprezado, tá? Tava um desenho aqui, foi para outro lugar. Isso não pode ser deixado de lado na hora de você fazer a sua interpretação. Pergunte-se, o que está acontecendo nesta cena? Fique ligado nisso. O que está acontecendo ali? Pergunte-se, qual a mensagem que esta charge tenta transmitir? Mensagem ou crítica? Tá? Pergunte-se, conseguiu me atingir? Disse o que para mim? Qual é o ponto de vista do autor? Eu concordo com ele? Eu discordo dele? As charges normalmente têm apenas um quadro, presta atenção nisso aqui. Tá? Normalmente, charge. Charge é um texto composto por um quadro apenas, tirinha, sequência de quadrinhos. Tá bom? Charge vai trazer um tema dentro de um único quadro e 100% das vezes existe uma crítica ali. Quem gosta muito de charge, Enem ama charge, adora. Se você fizer um levantamento, as provas do Enem, ou se você estudar conosco aqui da Sala do Saber, você vai ter muitas aulas sobre charge e de todas as disciplinas. Por quê, professora? Porque a charge é um tipo de texto presente na história, na geografia, na filosofia, na matemática, na química e assim por diante. Tá bom? Então, a charge é um tipo de texto composto por apenas um quadro, dentro dele existe uma crítica, 100% das vezes. O autor não está ali simplesmente para te alegrar. Ah, eu não achei graça nenhuma. Não é um texto feito para ser engraçado. Às vezes ele é engraçado, porque aconteceu de ser. Não é o grande objetivo do autor,
tá? O gênero textual também não é um gênero textual ligado em ser engraçado ou não ser engraçado. O gênero textual que se preocupa em ser engraçado é a piada. Tá? A piada que tem essa preocupação em ser engraçado. Charge não. Então, às vezes, a gente se depara com um aluno que termina de ler o quadrinho e fala assim, não achei graça nenhuma. O quadrinho também não tem essa preocupação de ser engraçado. Termina de ler a tirinha e fala, ai, que coisa mais sem graça. Não é piada. Algumas vezes nós teremos charges engraçadas. Algumas vezes nós teremos tirinhas engraçadas. Todas as vezes nós teremos charges, tirinhas críticas. Então, ligue suas antenas. Me deparei com esse tipo de texto, tenho que pensar nessas colocações aqui. As tiras e os quadrinhos apresentam mais textos e menos detalhes. Então, olha só. Tiras e quadrinhos têm mais textos verbais e menos detalhes. Te chamo agora para a gente pensar neste exercício da Universidade Federal do Paraná. Alô, região sul. Universidade Federal do Paraná. Observe esta sequência de quadrinhos do cartunista argentino Quino. 2 pontos. Aqui temos quadrinhos. E embaixo a proposta. Em um texto de 10 a 12 linhas, apresente as críticas que o autor faz à sociedade atual. Procure integrá-las em uma análise unificada, evitando a descrição quadro a quadro. Bom, primeiro passo para eu resolver esta proposta de redação aqui. Professora, isso é uma proposta de redação? Sim, isso é uma proposta de redação da Universidade Federal do Paraná. Redação na Universidade Federal do Paraná cai na segunda fase, ok? Observe esta sequência de quadrinhos. Então, primeiro passo, observar que nós temos um momento, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um quadrinho composto por 6 momentos. Temos 2 personagens dentro dos quadrinhos. Vamos fazer a leitura. É importante que você aprenda desde pequeno como são as coisas. Pernas, contato humano. Cérebro, o próximo a quem amar. Ideais, moral e honestidade. E acaba. Galera, com base no que nós acabamos de conversar, qual a crítica presente dentro deste texto? Com base no que nós acabamos de conversar, em que momento histórico está envolvido este texto? Com base no que nós acabamos de conversar, o que será que o autor criticou? O que será que ele quis nos dizer? E ainda, depois de que nós chegarmos ao resultado do que ele quis nos dizer, eu lhe pergunto, e você concorda com ele ou você discorda dele? Bom, análise. É importante que você aprenda desde pequeno como são as coisas. O que você tem aqui? Você tem 2 níveis de linguagem. Então, você tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Verbal e não verbal. Você tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Você tem um homem segurando um bebezinho de colo, bem pequenininho. Comprove isso. O bebê ainda chupa chupeta. Chupeta é objeto utilizado por bebê. O bebê está ainda no colo, então ele é um serzinho que está em formação, iniciando a sua aprendizagem, a qual, né, ele vai levar para o resto da vida. E aqui, na linguagem do segundo personagem, nós percebemos que é um homem. Percebemos que é um homem adulto e que está dando um conselho para este pequenininho. É importante que você aprenda desde pequeno como são as coisas. Aí ele cata o pequenininho, que leva a nos, assim, fazer compreender que possivelmente trata de uma relação de pai e filho, né?
ele pega o pequenininho e põe no chão. Ó, aqui ele está no colo. Aqui ele põe a criança no chão. E a gente consegue perceber que ele é bem pequenininho mesmo, porque ele ainda é até carequinha, tá? Aí o pai aponta para um automóvel e diz assim, pernas. Como assim um automóvel, pernas? O pai falou que é importante ele aprender desde pequenininho como são as coisas, ou seja, aprenda que hoje em dia utilizamos muito o automóvel. Aprenda, querido filho, que suas pernas vão ser este automóvel aqui, ou um outro que você venha a adquirir. Aprenda que o contato humano sofreu uma modificação gigantesca. Contato humano, aparelho celular. Então aqui ele fala, ó, o nenenzinho aqui está sentadinho já, ele fala sobre o esfriamento das relações. A gente anda só de carro, né? A gente está com a família via aparelho celular, contato humano com amigos, família, aparelho celular. Aprenda desde pequeno que o seu cérebro, você precisa ter um bom computador. A substituição do homem pela máquina. Então aqui, a máquina. Cérebro. Tem gente que não pensa mais, tem gente que não escreve mais, né? Ótimo. O próximo, a quem amar. A quem você deve amar? Você deve amar. Quem que ele está vendo aqui? Ele está vendo ele mesmo. Então, o próprio reflexo. Próprio reflexo. Própria imagem. Sabe aquela história de você deve amar ao próximo? A quem você deve amar? Quem é o próximo? Você mesmo. Então, utilize carros. Use o celular para o contato humano. Tenha o computador o tempo todo junto com você. E se ame em primeiro lugar. Nossa, professora, tudo isso, que monte de conselho? Sim. E os ideais de moral, de honestidade, de certo e errado, tudo isso virou o quê? O que nós temos aqui? Lixo. Lixo. Tudo isso virou lixo. Que homem é esse que ensina isso a seu filho? E que criança nós temos sendo formada? E que adulto teremos como resultado da educação recebida ali? Questão. Em um texto de 10 a 12 linhas, então olha a estrutura, 10 a 12 linhas, um parágrafo. Tá? Professora, posso fazer em 2? Vai ficar bem quebrado. Até pode, mas você precisa fazer uma boa coerência aí, tá? Apresente as críticas. Observe comigo que nós temos aqui um plural, tá? Apresente as críticas que o autor faz à sociedade atual. Professora, então, ele critica tudo isso aqui, este novo modo de vida. Professora, ele fala assim, olha, filho, você tem que aprender porque é bom você já entender desde pequeno para você sofrer menos amanhã. Então, entenda que a nossa sociedade hoje é desse jeito aqui. Procure integrá-las em uma análise unificada, evitando a descrição quadro a quadro. Então, não é para você descrever o primeiro quadro, descrever o segundo, o terceiro e assim por diante. Não. Você vai falar assim. O cartunista
argentino Quino faz uma crítica à sociedade atual em seu texto, em destaque quando o personagem adulto, o homem, fala à criança, ao bebê, a quem entendemos como sendo seu filho, que a sociedade de hoje tem seus valores perdidos, muitas vezes invertidos, e que este bebê deve já aprender de agora como esta sociedade, porque quanto antes, melhor. Ponto. Entendeu como que tem que ser feito esse exercício? Nossa, professora, bastante interessante isso. Bacana, né? Entendeu a análise, como é que funcionou? Ótimo. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma agora da Universidade Estadual de Londrina, adaptada por mim. Por que adaptada por mim? Porque esse aqui era o texto 2 dessa prova. O texto 1 era um texto em prosa, um texto em paragrafação, tá bom? Beleza? Adaptada. Brasil fica entre os últimos em ranking mundial do ensino. Título da charge. Título. Beleza. Eu tenho dificuldade em interpretação. Eu me complico em matemática. Eu tenho dificuldade em interpretar as questões de matemática. Ela tem uma dificuldade, ele tem uma segunda dificuldade e esse aqui tem a dificuldade que é o resultado da soma, da soma das duas outras. Gente, interpretação cai em todas as disciplinas. Ela tem dificuldade em interpretação, ela vai ter dificuldade em matemática, em química, em física, história, em geografia, assim por diante. Ele tem dificuldade, ele se complica com a matemática. Se ele entender bem o exercício, ele talvez ainda consiga resolver a matemática. Agora, esse aqui, dá uma olhada, que ele está em total pânico. Observe as olheiras. Esse aqui, que é uma moça, né? Consegue ainda produzir alguma coisa. O segundo, que parece ser um rapaz, ainda consegue fazer alguma coisa. O terceiro, ó, ele não está nem escrevendo, nem resolvendo nada do exercício. As olheiras, aqui, indica que ele está acabado, que ele está destruído, que ele não está conseguindo fazer nada. Ou seja, se não nos dermos bem na interpretação, nós não vamos nos dar bem em quase nada, tá? Aliado ao não saber matemática, a coisa complica ainda mais, tá? Eu tenho dificuldades em interpretar as questões de matemática. Se eu não interpreto, eu não resolvo as questões de matemática. Se eu não interpreto, eu não resolvo a questão de história. Se eu não interpreto, e assim por diante. Bom, este é o tema. Esta é a crítica. Com base nos textos, por isso que aqui está no plural, tia Lelê, porque na verdade esse aqui é o texto 2, porque a senhora acabou de falar que é uma questão adaptada, a senhora tirou o texto 1. Isso mesmo, amor. Com base nos textos, elabore um texto de até 14 linhas, no qual as dificuldades com a leitura no Brasil sejam discutidas e iniciativas para reverter esse quadro sejam propostas. Olha que não é uma prova fácil, essa prova da UEL. Vamos lá. Utilizando o texto, elabore um texto seu de até 14 linhas. Então, 2 parágrafos aqui ficam bacana. O que tem que ter nesse meu texto? A ideia das dificuldades com a leitura no Brasil. Eu preciso falar sobre dificuldades com a leitura no Brasil. Um país que lê pouco, interpreta mal. Uma pessoa que lê pouco, interpreta mal. É para falar sobre essas dificuldades. Só isso, professora? Não, tem um E aqui, ó. E o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, o que os governantes têm que fazer, o que os professores têm que fazer para reverter esse quadro. Só que ele não quer uma proposta apenas. Olha o plural aqui. Professora, então eu tenho que fazer um texto onde eu vou discutir esta questão da leitura no nosso país, da
pouca leitura no nosso país, da ineficiência da leitura no nosso país, e junto colocar formas, maneiras de se resolver, de se amenizar, de se reverter esta problemática da falta de leitura ou da leitura com qualidade no Brasil. Exatamente. E aqui nós temos uma charge, porque é um quadrinho só, nós temos uma charge demonstrando toda esta crítica. Beleza? Entendeu? Entendi, professora. Que ótimo. Então agora você faça essa tarefa e manda pra gente. Tá bom? Um abraço.